NFL, etc. 131, terça-feira, 2 de maio de 2023. Eu sou o Ticas e estamos de volta à nossa configuração normal, mas ainda não estamos de volta à nossa formação tradicional, porque as minhas férias até acabaram, mas pelo visto as do Wallace continuam a pleno vapor. Então, mais uma vez, quem me acompanha, pelo menos de início, é ele, o nosso homem que não sai nem de licença médica direito, quanto mais de férias. Fala, Magal, como é que vai essa força aí, essa recuperação? Pelo menos essa semana de draft te ajudou a dar uma distraída, deu uma apaziguada aí nessa recuperação de lesão ou não? Como é que foi? Fala, meus amigos da NFL, etc. Ticas, por incrível que pareça, o draft ajudou a salvar minha recuperação. Eu tava meio saco cheio, né? Não sei aí quem já fez uma cirurgia, mas pós-cirúrgico, eu confesso que eu fui enganado. Eu achei que pós-cirúrgico eu ia ficar assim, sentadinho no sofá, já ali pra cima, botando série em dia, tranquilo. Não, o que eu tive até agora foi enjoo, noites mal dormidas e dor na perna. Então, o draft me deu uma boa salvada, assim. Acabou que eu acompanhei mais também, porque eu fiquei vendo mais notícia, e a gente vai falar aí na frente, né? Esse draft também teve algumas peculiaridades diferentes dos outros anos também, né? Teve bastante historinha, bastante fofoquinha. Fofoca boa e fofoca ruim. Adoro, fofoca. Cara, falo isso sem o menor peso na consciência. Eu sou aquele meme da galinha oferecendo fofoca e o pintinho em cima do copo falando aceito. Eu adoro uma fofoca. Meu irmão, eu não tô nem pro seu julgamento. Eu adoro uma fofoca. Aí pra você ver, nem só Everaldo Marques traduz figurinha durante as transmissões. O nosso Vitorino Magal também tem esse talento, essa nobre arte. O Washington Ferreira chegou aqui no chat, eu não sei se eu fico feliz dele estar presente na nossa gravação ou se eu fico chateado dele estar apoiando a chinelice do nosso Wallace. Eu vou decidir até o final do episódio, a gente informa qual que foi a decisão. Então, enquanto o Wallace não chega, a gente nem sabe se vai chegar, o esquema do episódio vai ser o seguinte: o fim da novela, a renovação do Lamar Jackson, abre o nosso Headlines, que depois continua com os principais destaques do draft, e esses destaques também são, dentro cada um da sua fofoquinha, sua narrativa aí, também são o foco do Treta na TL e do nosso TD, ou Fumble. Faltava o quê? Umas 3 horinhas pro draft começar. Naquela quinta-feira ali, todo mundo na dúvida. Quem vai ser o primeiro pick? Como que vai ser? Vai ter trade? Não vai? E aí veio a notícia. O fim da novela. O acordo para a renovação de contrato entre Lamar Jackson e Baltimore Ravens. Eu não sei se eu fico mais feliz porque o meu time agora tem quarterback, pelo menos pelos próximos 5 anos, ou se eu fico mais feliz de que acabou essa novela e a gente não vai ter que ficar discutindo tweet de Lamar Jackson aqui, pelo menos nos próximos episódios. Enfim, depois de todo esse cabo de guerra, os números finais ficaram em 5 anos e 260 milhões de dólares, dos quais 185 milhões são garantidos, o que desbancou o Jalen Hurts do título de maior salário da história da NFL, pouco mais de 2 semanas depois dele assinar a renovação lá com os Eagles. E assim como na trade do Aaron Rodgers, esse contrato do Lamar também deixou a impressão de que ficou bom para todo mundo. Você concorda, Magal? Depois de toda essa rebordosa, desse cabo de guerra, chegou no contratinho, não é 100% garantido, ao mesmo tempo é o maior garantido da história, obviamente, excetuando aí o Deshaun Watson, mas, na média de valor anual, o Lamar passa a ser o maior salário da história, mesmo não tendo ele 100% garantido. E além disso, você acha que a renovação do Jalen Hurts, essas 2 semanas que o Jalen Hurts passou como o maior salário, influenciaram ou não a decisão do Lamar de topar esse acordo com os Ravens? Sim e sim. Cara, primeiro, ótimo ter acabado essa novela, vamos combinar. Tem um lado meu que gostaria que tivesse falado uma tretinha de fez visita no 49ers, fez visita no... Gostaria. Pela fofoca, pela galhofa. Né? Mas pelo storytelling, para já começar com inglês necessário. Mas eu acho que, sendo bem honesto, o melhor caminho era esse mesmo. Dar um contrato decente pro Lamar. E uma coisa que eu acho importante é o seguinte também, cara. Eu acho que o contrato, ele não pode ser só olhando para o futuro. Mas eu acho que o contrato tem que olhar um pouco para o passado também.
pô, cara, o maluco fez um belo trabalho nos Ravens. Eu sei que o Ticas aí é um dos frequentadores da igreja de Joe Flacco, mas, cara, você sair de um Joe Flacco e você passar uns anos de Lamar, pô, cara, você teve muita alegria aí com a corrida do Lamar, com o Lamar batendo de frente com o DE, batendo de frente com o DT, indo sem medo. Então, assim, eu acho que vale também valorizar o que o cara já fez pelo clube, e o clube, né? Assim, o cara já fez pela franquia, o cara vai continuar fazendo no futuro. Eu acho que tem esse ponto aí. Eu acho que a negociação claramente foi influenciada pela negociação do Jalen Hurts. Eu fico super feliz, eu já estava feliz do Deshaun Watson não ser o maior contrato. Porque isso para mim é uma mancha, assim, entendeu? Então, você botar outros caras com mais grana, tirar ele desse foco de luz aí, eu acho também muito importante. Não acho que o Jalen Hurts ficou mal pago, muito pelo contrário. Acho que o Lamar ficou muito bem pago também. Um detalhe, eu duvido que o pessoal deixou passar batido esse negócio de não ter agente. Eu duvido. Para mim, foi uma negociação assim, beleza, meu querido, vamos assinar o contrato aqui, nós vamos te dar o seu dinheirinho, só que a parada é o seguinte, a próxima renovação, você vai arrumar um agente. Sem agente, acabou. Você não vai abrir esse precedente aqui. Beleza? Você não vai. Então, eu apostaria algumas fichinhas aí de que, não digo nem esse ano, não. Nem no ano que vem. Daqui a uns 3 anos. Quando o contrato dele começar, tiver tendo conversinha, o Lamar vai aparecer com um agente. Inclusive, eu já ia sugerir o seguinte. Pô, olha, o Lamar está precisando de um agente. O Jalen Hurts conseguiu um contrato com uma agente mulher negra. Amigo, os sinais estão todos apontados, pô. Manda um zap pra essa mulher, vira agenciado dela, pelo amor de Deus. Mas, ô Magal, depois de toda a teimosia dele nesse processo, ele conseguir, no final das contas, apesar de não ser 100% garantido, fechar o contrato que atualmente, pelo menos até a renovação do Joe Burrow, provavelmente vai ser o maior salário da história da NFL, faz ele ficar mais teimoso ainda. Faz ele ficar mais cabeça dura ainda. Eu consegui. Ele não vai levar em consideração o dinheiro, os contratos, tudo que ele possa ter perdido nesse tempo. Ele só vai mirar no resultado para poder alimentar essa crença dele de que ele fez o certo. Por isso que eu acho que no pé do ouvido ali, no dia de assinar, vou ser sério, se eu tivesse roteirizando isso daí, eu ainda roteirizaria da seguinte maneira. Você que é da comunicação, faça a sua avaliação aí do meu papel de roteirista. Cena, fade in. Lamar Jackson sentado na sala de reunião assinando seu contrato, todo satisfeito, sorrisão no rosto. A hora que ele vem com a mãozinha na caneta para encostar no papel, o maluco bota a mão na frente e bota a mão assim em cima de onde ele ia assinar. Assim, ó. Só que é o seguinte, a próxima renovação você vai ter agente. Senão você vai ser o próximo Colin Kaepernick aqui. Só deixava essa. Fim da cena. Aí, é Oscar. Pode falar. Oscar, não, você merece. Oscar, não é à toa que o nosso diretor de audiovisual desse podcast sempre bolando esse tipo, né, de imagem. E sem diploma de comunicação. Né? Não, e sem roteiro, né? Não, vai em casa, mas isso é tudo é aqui na hora. Aula é a pauta, tem que ficar lembrando. A pauta aí. Mentira. Você lê, tá? Não vou falar mal de quem não está presente no recinto. Cara, bom pra todo mundo, fica essa sensação de que poderia ter chegado a esse acordo com menos novela, com menos confusão, sem precisar ele tuitar que ele pediu troca, fica, mas no final das contas, eu fico imaginando a noite de sono que o Eric DeCosta, o general manager dos Ravens, não deve ter tido depois que ele anunciou, chegou ao acordo, botou no papel, e aí falou, ó, menos um problema não, menos o problema principal que tomou a cabeça de todo mundo nos últimos problema. Menos o problema. Fica imaginando o alívio. E aí, você imagina o torcedor dos Ravens num período aí de algumas semanas, saiu dessa incerteza, aí veio a contratação do Odell Beckham.
Você pode questionar o quanto ele pode produzir ou não dentro de campo, se está bem pago ou não. Só que aí você lembra de que teve toda aquela historinha do Lamar ter ajudado a recrutar, e assim que ele foi anunciado, fizeram o FaceTime lá, a chamada de vídeo com o Lamar, e aí já começou a dar indícios positivos. Depois, no dia do draft, algumas semanas depois, no dia do draft, veio essa notícia. E na primeira pick dos Ravens no draft, com a pick número 22, escolheram o Zay Flowers, que é um dos wide receivers que estava melhor cotado também nessa classe do draft 2023. Então, em poucas semanas, a gente veio daquela incerteza que, vamos entrar no rebuild, não vai ter jeito sem Lamar Jackson, vamos fazer o quê? Olha o nosso ataque, tem um corpo de running backs legal, tem um dos 3, 4 melhores tight ends da liga, vai reforçar a linha ofensiva. Vira aquele otimismo, tipo assim, a gente pode jogar de igual para igual, pode bater de frente com o Chiefs, com Bills e com Bengals, que hoje são o topo da AFC. Como que as coisas mudam rápido, né? Como diz aquela canção, e no balanço das horas tudo pode mudar. E aí vamos ver quanto tempo o Lamar Jackson vai ficar com o título de maior salário da liga, porque Justin Herbert eu não sei, não tenho certeza se vai ultrapassar assim na primeira renovação, mas o Joe Burrow muito provavelmente vai. Mas essa renovação pode vir daqui a semanas, pode vir só na próxima off-season. E vai ser justo, porque no final do dia o Joe Burrow entregou mais, né? Não, entregou. Tem a disputa de um Super Bowl no currículo já, então você já imagina. Mas não tem MVP. O Lamar tem MVP. Enfim, passado todo esse burburinho aí pré-draft, o relógio bateu às 21 horas e começou o show, o mega evento, esse verdadeiro circo, que é o primeiro round do draft, cada ano maior e cada ano mais promovido pela NFL. Apesar do tamanho, não, a estatura, apesar da estatura, da altura, o Bryce Young confirmou o favoritismo e foi mesmo escolhido pelos Panthers na pick número 1. Apesar do burburinho de ter ido mal no tal teste que foi linkado aí em todas as fofoquinhas de jornalista, de mídia, o emocionado CJ Stroud, ele ficou emocionado, foi até bonitinho, foi realmente a escolha dos Texans na pick número 2, então 2 quarterbacks aí na sequência. E aí na pick número 3 veio a surpresa, essa pick era dos Cardinals, os Texans foram e trocaram com os Cardinals para escolherem seguido, na 2 e na 3, e usaram a 3 para escolherem o defensive end Will Anderson Jr., apontado aí também muito como, por uma boa parte, eu acho, da mídia, como o melhor prospecto defensivo. Então, Houston foi pra porrada. Virou e falou assim, vou trocar, vou pegar os caras que eu quero, não quero dar mole pro azar, vou escolher quem eu acho que vai mudar de vez o rumo da minha franquinha. O que você achou? Surpreso com essa ousadia e essa dobradinha Young e Stroud no topo? Você achou que poderia ser diferente depois de todos esses rumores aí das últimas semanas? Eu acho que se fosse diferente, ia ser muito pela galhofa e pouco pela razão. Se você fosse razoável, era essa dobradinha mesmo no início. Talvez uma variação ali, um sair antes do outro, mas não ia diferir muito disso. O que realmente me chamou a atenção foi essa movimentação do Texans aí. Agora, vamos ser honestos também, você ouviu primeiro aqui no NFL Etc, né? A gente comentou isso, que o Texans tinha que abraçar o rebuild. Porque já tinha dado, já deu essa tentativa frustrada de dizer, não é bem rebuild, pera. Não, amigo, você tem que abraçar o rebuild, tem que falar assim, querido, eu estou desesperado, eu estou para jogo, eu estou aos caralho aqui. Então é o seguinte, eu vou fazer tudo quanto for loucura para fazer, porque dificilmente isso vai ser pior do que o ano que eu já tenho. Olha quantos times a gente teve que conseguiram fazer avanços, ainda que aos trancos e barrancos. Até o Browns conseguiu fazer um avanço melhor, passando por Baker Mayfield, com confusão de Deshaun Watson. Até o Browns, se você for olhar ali, o Browns conseguiu evoluir mais nos últimos 4, 5 anos do que o Texans. Então, já tinha passado da hora de fazer, cara, o negócio é o seguinte, vamos subir um rebuild, nós vamos começar do zero, nós vamos fazer doideira mesmo, pega pique, pega 2 caras um depois do outro, porque, sinceramente, é isso que tem para fazer, né?
Eles Agora, estão com uma moralzinha, o clima mudou muito com a contratação do DeMeco Ryans. Então parece que a vibe já tá bem diferente em relação a esse otimismo. E eu acho que essa ousadia aí no draft, nesse primeiro round, tem muito a ver com isso, com a mão do DeMeco Ryans, que é um cara que é muito identificado com o time também desde os tempos de jogador. bom, e, Ticas, o texano, a última, ele já é o balde de gasolina, né? Você só precisa do isqueiro ali, o texano com futebol, né? Sim, os caras só precisavam de uma pontinha de esperança para se animar com o time de novo. Se o torcedor do Jets consegue ir para o draft e ficar gritando G-A-T-S, Jets, 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 ano após ano, cara, realmente você receber um DeMeco Ryan para sua comissão técnica e você pegar dois caras de primeiro round que são caras bem cotados, não é uma aposta assim tão no escuro, entendeu? Principalmente pensando no Will Anderson Jr., essa aposta em defensive end não é uma aposta tão arriscada assim. Porque o cara ele pode até levar um tempo para se adaptar às linhas ofensivas da liga, a força, a velocidade, mas invariavelmente o cara se adapta. Se você pegar até o caso do Jadeveon Clowney, para ficar ali na região, foi um cara que no primeiro ano ele deu uma patinada ali para se acostumar, depois ele se acostumou e teve um trabalho bem honesto. Ele fez um trabalho bem honesto. Depois lesionou, teve problemas tudo. Mas assim, não vejo por que o Will Anderson não seguiria pelo mesmo caminho. Né? Pode ser também aquele saudosismo, né, de querer viver um pouquinho da alegria de J.J. Watt, né? Quem sabe de novo, né? A gente tem um defensive end dominante, né? E eu falando dos últimos meses de incerteza como torcedor dos Ravens, que nunca passaram por essa incerteza aí, né? A transição de Joe Flacco para o Lamar Jackson foi uma transição tranquila e nunca deixou de disputar, nunca começou um ano falando assim, esse ano não vai dar nem playoff. Sempre aquela primeira rodadinha de wildcard, não classificou todos os anos, mas sempre tinha essa coisa, ó, a gente tá na briga, a gente tá sempre na briga. Imagina os Texans que viveram o ano inteiro de Deshaun Watson falando que não jogaria mais lá e sem saber sobre suspensão, com todas as denúncias de assédio, sem saber qual que seria a punição, sem conseguir trocá-lo. O time inteiro de stand-by. Aí no outro ano, quando vem, consegue trocar o Deshaun Watson, aí você não se preparou, você não se planejou, e o Davis Mills é o seu quarterback titular. Então você fica, né, o que eu passei alguns meses de incerteza, algumas semanas, imagina o torcedor dos Texans que passou isso por anos. E aí o otimismo é mais do que justificado. Essa é a hora de ficar otimista. Quando a bola sobe, a gente não sabe. Nada contra o cara, né, Ticas? Mas assim, sendo bem honesto, o Davis Mills ele não é nem quarterback 2 em lugar nenhum, cara. Ele é um quarterback 3. E Não olhe dá lá, e olhe não dá lá. pra você achar que é o cara que vai resolver. Ao contrário do CJ Stroud. CJ Stroud, enquanto não recebeu o primeiro snap do primeiro jogo dele titular pelos Texans, você ainda pode apostar que ele vai ser o futuro. Aí depois que ele recebe o primeiro snap, aí beleza, aí você vai avaliar se vai progredir, se você acha que vai progredir, não vai, se tem para onde evoluir ou não. Normal, esse processo é normal. O histórico comprova a todo momento, todo ano, que ser escolhido lá em cima não é garantia de sucesso. Ou até Mas depois, né, Ticas? snap, esse climinha de otimismo é muito gostoso e tem que ser aproveitado mesmo. Não, e até depois, ué. Veja o caso do Sunshine aí, ué. Fica 2 anos ali de passando sufoco, depois começa a mostrar o jogo, entendeu? E não é nem nosso assunto aqui, cara, mas assim, eu acho que esse ano a gente vai ver muito mais jogo do Sunshine, jogo bom dele, do que a gente viu nos últimos anos aí, cara. E aí é o que a gente tem que ter em mente também. A gente não pode colocar na conta só dos caras. Tem que colocar na conta o ambiente que o time oferece para esses caras se desenvolverem. Os Texans até então, até antes da contratação do DeMeco Ryans, não eram um time que ninguém apostaria que teria um ambiente favorável para o desenvolvimento de qualquer pique que fosse, tá? Do primeiro round, lá em cima, lá embaixo. Não era. Agora parece que vai rumar para um lado diferente. Vamos ver. Seguindo a nossa sequência, chegou, dando boa noite pro Flávio antes que chegou na área, super animado com o draft do seu Seattle Seahawks. Foi bem, até que foi bem, ouvi elogios, mas também não gosto muito esse draft grades aí, qual time foi melhor. Primeiro, cada time tem uma quantidade diferente de pick, já começa por aí. Segundo, cada time tem uma necessidade completamente diferente. Aí você compara
as turmas, né, de cada time que foram escolhidas no draft, sem os caras receberem um snap também, sem saber nem se eles vão ser cortados antes de começarem a temporada, então acho complicado. Mas aquele movimento do conteúdo, tem que ter conteúdo, a NFL tem conteúdo o ano inteiro, então a gente embarca nessa também e vamos que vamos. Até o show de calouros do Silvio Santos é uma avaliação mais precisa do que esse grade aí, porque o cara se apresenta, cada jurado dá o seu voto e pronto, entendeu? É verdade, é verdade. Bom, aí na sequência veio pique número 4 dos Colts e eles não pestanejaram, não fizeram charminho. Foram de Anthony Richardson, o cara mais atlético, o cara com maior potencial de ser uma super estrela, apesar de ser meio cru. E aí o otimismo da torcida dos Colts é que o atual técnico dos Colts, o Shane Steichen, era o coordenador ofensivo dos Eagles, então trabalhou e meio que ajudou na construção, na evolução do Jalen Hurts ser o jogador que ele é hoje, se tornar o jogador que ele é hoje. Faz sentido comparar as duas situações, comparar os dois jogadores, o Hurts com o Richardson? Esse otimismo é coisa de torcedor emocionado ou ele tem um fundo de razão, Magal? Não, eu acho que tem um fundo de razão e acho que faz sentido a comparação. Você não pode esperar que as trajetórias sejam semelhantes, porque os cenários são diferentes. Aproveitando a aula básica de análise de dados aqui. Você não pode... A situação e o cenário do Jalen Hurts era outro, inclusive em termos de expectativa. Agora parece... No objetivo, né? Jalen Hurts, meio de segundo round, Carson Wentz, titular absoluto no começo da temporada, quando ele chegou. Né? O Richardson... absoluto, vencedor do Super Bowl. O Richardson já chega como pique número 4, então assim, tá lá em cima, tá lá no topo, e o concorrente dele, o titular, mas que não tá garantido, que provavelmente vai disputar a posição com ele, é o Gardner Minshew, então é diferente. Porque até hoje, o torcedor do Eagles, não é ranço meu não, gente, isso é um fato, até hoje o torcedor do Eagles não entendeu que você ganhar um Super Bowl com Jared Goff e Carson Wentz... Nick Foles. Nick Foles, desculpa. É uma coisa completamente bizonha. Não adianta você querer justificar, não, mas é porque o estilo... Amigo, aceite. Tá? Você chegou em Las Vegas, você tinha sua fichinha lá de $10, você falou 18, botou lá na mesa e caiu 18. Não é pra você chegar agora e falar assim, não, mas é porque eu sabia. Você não sabia nada, você foi na... Você não sabe por que aquilo aconteceu, você só sabe que aconteceu e você está satisfeito, é só isso. Tá? Eu diria a mesma coisa, gente. Se acontecesse uma doideira e o Giants ganhasse um Super Bowl com o Daniel Jones no ano passado, eu falaria isso aqui com a maior naturalidade. Gente, eu não sei como que o Daniel Jones conseguiu levar o Giants para o Super Bowl. Então, eu acho que, inclusive, tem que tirar um pouco essa pressão. Porque o Jalen Hurts foi um caso que deu certo. Igual podia estar dando errado. Igual um monte de Jalen Hurts apareceu aí, QB de segunda rodada, de meio de rodada, e que não deu porra nenhuma. E beleza, entendeu? Eu acho que tira a pressão do cara, comparar ali pela galhofa, pelo Paranauê ali, é legal, mas sem botar pressão no moleque. O próprio caso do Nick Foles, que fez aquela campanha, e ele foi decisivo em muitos momentos ali. Ele brilhou. Ele nunca mais conseguiu repetir uma sequência com a qualidade que ele repetiu naquele playoff. Virou journeyman, virou homem jornada aí, né? Já passou por um monte de time como reserva, disputa posição e não consegue se firmar titular. Mas aquele momento, aquele ambiente, aquilo ali, tudo contribuiu para aquela campanha do jeito que foi. Foi um Super Bowl, Quem Quer Ser um Milionário? Slumdog Millionaire. Quem não viu o filme aí, assista, porque é isso. Já! Uma boa noite para nossa Erika Reacibara, que chegou no chat dizendo que o like tá solto, já soltou o like. Tem mais gente assistindo do que like. Tô igual o Tirone lá no posse de bola. Gente, como que pode? Tem mais gente respondendo a enquete, dando like. Então, tá assistindo aí? Não vai ficar até o final, mas larga o like, vai que o algoritmo gosta mais da gente, né? Beleza, passou o Richardson na 4, aí vem uma sequência de bons prospectos defensivos,
Eu não vou te falar que eu tenho referência de nenhum, porque eu não tenho, seria mentira. Tá? Ninguém tem, gente. Ninguém tem. Vamos ser honestos aqui. Ninguém tem. Para. Nem sou defensivos, não. Tem um offensive tackle aqui no meio. Então vamos lá. Na 5, o Seahawks escolheu Devon Witherspoon, cornerback. Na 6, o Arizona Cardinals. Vamos lembrar, o Cardinals estava lá na pick 3. Trocou com os Texans para 12. Aí pegou algumas picks lá do final que ela pegou do Texans e deu pro Detroit para subir de volta para 6. E draftar o Paris Johnson Jr., offensive tackle. Reza a lenda que é um jogador que o Kyler Murray fez lobby para que fosse draftado. Então o Kyler Murray parece que ainda tá com moral, mesmo com a nova gestão, com o novo técnico. Ele quer um gordinho que ele conheça para proteger ele, né? Ele não é bobo, não. Tô precisando de proteção aqui porque o negócio tá feio. E o Las Vegas Raiders draftou o Ed Tyree Wilson, de Texas Tech. Beleza, então veio 5, 6, 7, tudo bem ali, tudo numa boa. Só mais um detalhe, o Arizona Cardinals nesse desce e sobe de pique. No ano que vem, o Arizona Cardinals abraçou o rebuild esse ano, tá muito claro. Não sabe quando o Kyler Murray volta. O que conseguiu trocar de pique aí, trocou. Parece que nos primeiros 3 rounds do ano que vem eles vão ter 10 picks, então é rebuild total. Eles não vão com expectativa de fazer nada esse ano, porque vai ser uma construção a médio prazo. Não acho que esteja errado, não. Tá? Eles já estão sendo considerados aí os campeões do draft 2024 do Arizona Cardinals, porque vai ter pique a rodo. Aí vamos lá, chegamos no badalado Bijan Robinson, running back que a gente até comentou, que era talento de primeiro round, mas como a posição está desvalorizada, onde que vai parar esse cidadão? Beleza, parou na pick número 8 com o Atlanta Falcons. E aí, um pouco depois, já fora do top 10, os Lions, com aquela confusão que eles aprontaram com o Cardinals, com a pick que veio dos Texans, pegaram outro running back, o Jahmyr Gibbs, na número 12. Então, logo depois da gente decretar aqui a falência, a decadência, a desvalorização cada vez maior dos running backs, 2 running backs escolhidos no top 12. Queimamos a língua ou não queimamos, Magal? Não queimamos a língua, porque não existe queimar a língua no draft da NFL. Não existe. Se você acertou o draft, foi na cagada. Não, eu canalizei, meu amigo, aqui não cola. Tá? Foi na cagada. Ninguém. Os caras pica lá dos Estados Unidos, todo mundo errando, mock draft, tudo errado, tudo torto. Já começa pelo seguinte, todo mundo que botou o bebedor de maionese no primeiro round já errou. Já começa por aí. E um monte de gente botou. Então, esquece. Agora, uma verdade precisa ser falada aqui. E esses running backs que foram draftados aí, eles não invalidam o que a gente disse que não, tipos. No fundo, ainda é uma aposta. Só invalidaria no seguinte, se você virar para mim daqui a 3 anos e esses 2 aí estiverem dominando a liga, correndo para tudo quanto é canto, carregando o time nas costas, aí eu falo, 3 anos atrás a gente queimou a liga. Antes disso, maluquinho desse aí, não quero agorar ninguém, maluquinho desse aí, semana 12, sofre uma lesão, quebra um negócio aí, acabou, esquece. Fim de papo. Às vezes não volta mais. Então, continuamos certos, seguimos certos. Lembrando que draftar no primeiro round garante que o time faça a opção até o 5º ano de contrato, por mais que pague um pouquinho mais, vai usar esses caras aí o máximo que puder, vai desgastar esses caras, e aí vai chegar lá no 5º ano e vai falar assim, te ofereço aqui 6 bananadas, 2 clipes, um chiclete, se você não quiser... Tu já tá todo sambado, já fez lataria, já fez motor, caixa de câmbio, tá todo sambado, eu vou te dar um contratinho aqui mais ou menos, quer ou não? É justamente o processo que a gente está acompanhando. Quando acaba o contrato de calouro, a renovação tem sido muito difícil pelo valor que a gente presumiria que seria proporcional à importância que esses caras têm nos seus times, e eles preferem ir para o draft e trazer um novato que sai muito mais barato. Então, pode ser parte desse processo realmente, não dá para a gente decretar que queimamos a língua tão imediatamente assim, não. Até porque, Dicas, na posição de running back, a verdade é o seguinte, você tem uma nata lá, agora eu vou usar o francês necessário, um crème de la crème, uma natinha lá, que esses aí você dá contrato, você estende o tapete vermelho, a massa embaixo é bife. É bife, é carne para bater.
Aí os caras vão bater a carne em 5 anos e vão pegar carne nova. Infelizmente, a realidade do running back é essa. Aí se o cara decidiu ser running back, ele tem que saber que a realidade dele é essa aí. Ué. E só pra gente também separar as duas picks. O Bijan Robinson, apesar da galera considerar um pouco alta a escolha número 8, pelo estilo de jogo do Atlanta Falcons, pela posição do Atlanta Falcons ali, carência do time, a galera ficou com um pouco de pé atrás, mas aprovou no geral. Não, tá certo. De repente eu não faria igual, mas os Falcons decidirem pelo Bijan Robinson não é nada absurdo. Já o Jamar Gibbs na 12, a galera ficou alucinada. O que o Dan Campbell tá fazendo? O que acho que é Brad Holmes, o GM dos Lions, tá fazendo? Porque tem outras carências mais urgentes que você não sabe se vão estar disponíveis aí os melhores jogadores para suprir essas carências na sua próxima pick. E aí você vai gastar uma pick 12 com um running back que não estava entre os 3 melhores cotados como prospecto para o draft. Então a galera bateu muito. Apesar de que, uma coisa que a gente tem que reconhecer, para alegria do nosso Marcelo Faria, a gente tem que reconhecer. Os Lions passam essa impressão de que não interessa o que os supostos especialistas estão classificando, estão fazendo a grade lá que a gente falou, tabelando que time. Se o Lions tem a pick, o jogador tá disponível, ele quer o jogador, ele vai lá e faz. Parece que é bem o estilo Dan Campbell de tomar as decisões ali. Então, pelo menos isso a gente tem que reconhecer que eles têm algum mérito. Se vai se provar lá certo ou não, não tem como saber. Chicas, eu não duvido que tenha rolado, talvez até algo próximo a isso mesmo. O Dan Campbell analisou o vídeo de todo mundo, olhou os prospectos, ele gostou do cara, virou e falou assim, ó, um cara que eu gostei é esse cara aqui, ó, vai nele. E os caras têm que ouvir, porque também, né, parabéns aí Marcelo Faria, como combinado. O Detroit também, cara, deu uma boa melhorada aí nos últimos tempos, né, então você tem que ouvir também o cara que está à frente do time, já que ele conseguiu entregar um resultado ali maroto. Não, e mesmo se você for o GM discordar da decisão, imagina o Dan Campbell plantado na sua frente falando assim, eu quero aquele cara ali. Como é que você fala? Com a pet de 3 litros, Guaraná do Natal, cheia de café. O homem daquele tamanho, com aquele vozeirão, vira e fala, não, eu quero running back. Ah, não, eu quero running back. Você vai fazer o quê? Não, vamos de running back. Estamos de acordo. Ó, passar para dar uma boa noite também pro nosso Arthur, representando aí a família Matos, ao vivo, no NFL, etc. Gostei de ver, hein, garoto. Já deixou o like também. E o nosso Pablo Bira, que andava sumido, veio aqui só para elogiar o draft dos Rams e dos Bucks. Por coincidência, os 2 times que draftaram os únicos 2 jogadores do seu Nebraska Huskers, seu time de college football. Como aqui a gente não privilegia, a gente não condecora, a gente não comenta nada sobre college football, eu vou fingir que eu não li, tá, Pablo Bira? Vou fingir que eu não li. Chegou a pick número 9, hein? Foi a vez dele. O batedor de pega, o tirador de racha, o Jalen Carter. Foi escolhido pelo Philadelphia Eagles, provando que realmente o seu agente tomou a decisão correta naquela de vetar o seu jogador de visitar times fora do top 10, então ele já tinha essa informação de que da 10ª escolha ele não passaria, e também confirmando aquela nossa teoria de sempre, né, Magal? De que o extracampo pode até comprometer um pouquinho a posição, mas que também não vai derrubar ele, que ninguém vai deixar de draftar o cara, que é um cara de talento, por conta dele ter problema com a polícia, problema familiar, problema extracampo de maneira geral, né? Ticos, aí eu vou fazer, acho que eu nunca fiz isso aqui, hein? Eu vou trazer um salmo da Bíblia. Olha aí, tá? Como eu não sou católico, eu não sei como é que lê o salmo, tá? Mas é o 1.2.1, tá? Não sei se é o capítulo 1, versículo 1. Cid Moreira. Faz uma voz do Cid Moreira. Não tem jeito. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Basicamente, o que esse salmo está dizendo é o seguinte: não ande em má companhia. Só te elogiar, eu ia bater palma aqui, mas ia arrebentar o áudio. Parabéns, Obrigado. Tá? Bela personificação aí. Vou botar no meu currículo aqui. Imitações de Cid Moreira. Que basicamente esse salmo está dizendo: não ande com malaco, não ande com má companhia. E eu acho que nesse caso aí juntou as duas más companhias, né? O batedor de pega com o Philadelphia Eagles.
juntou, pronto, uma companhia com uma companhia, tá formada a quadrilha, né? Agora, depois, se der, depois, o pessoal do Philadelphia, se der merda, aí não vem dizer, quem diria, quem imaginaria que o cara ia dar problema? O cara já avisou antes que ele dá problema. Se vocês quiserem trazer para casa, tá? Eu vou ficar sentadinho aqui com a minha jersey do Giants esperando a merda acontecer. Imparcial, né? De maneira imparcial. Só porque... Aqui só trabalhamos com a imparcialidade, Ticas. Exatamente. Porque você não vai fazer pré-julgamentos antes, né, das pessoas mostrarem o seu valor. Então, isso tudo é imparcial. Seu comentário inteiro é imparcial. Pode crer. Fechando o top 10. Chicago Bears, do nosso Washington Ferreira, que tá falando capítulo e versículo. O Pablo Bira falou que Salmo lê cantando. O Washington Ferreira falou capítulo e versículo. Showman demais, tá louco. Obrigado, Washington. Eu acho que o Washington fez a catequese. Eu até fiz, eu já fui até coroinha, Ticas. Olha que tristeza. Eu já fui coroinha e eu não sei ler, eu sei como é que lê o Salmo. Que vergonha. Tem tempo. Tem tempo. Tem um tempinho. Deve ter uns 30 anos aí que fui coroinha. Fechando o top 10, então, o Chicago Bears do nosso Washington Ferreira escolheu o offensive tackle Darnell Wright. Aí depois seguiu a noite, picks foram saindo, trocas acontecendo e a transmissão fazendo aquilo que a NFL prometeu que nunca mais ia fazer e fez de novo. Toda hora, todo intervalo, toda pick, close na cara do Will Levis, o quarterback que alguns começaram a plantaram aí informação de que poderia ser a pick número 1, mas que não demoraria muito a sair, que se não fosse número 1, não seria o quarto quarterback, seria o segundo ou terceiro, e aí cada pick saindo, nada do Levis sair, toda hora close na cara dele. O sorriso vai ficando amarelo, e aí você vê a família começa a passar a mãozinha no ombro do cara, e aí o cara, quanto mais tenta demonstrar naturalidade, pior menos espontâneo fica, e assim foi. Acabou que ele saiu na segunda pick do segundo round, que esse ano foi a 33, né? Porque o primeiro round foram só 31. Ele foi através de uma troca, inclusive. Os Titans subiram no segundo round para pegar essa pick número 33, a segunda do segundo round, e draftar o Will Levis. Acabou que ficou bom para ele, tá? Eu acho que ficou bom. Por quê? Tannehill já tá provado que não é futuro lá. Às vezes vai jogar esse ano e vai ter essa chance aí dele poder aprender um pouquinho, de não chegar com essa obrigação de ser o titular e resolver. E não acho que ficou ruim pro Levis sair pro Titans, não. Mas enfim, foi essa história aí pra ele aliviar. Aí no segundo dia ele nem voltou, ele tava lá em Kansas City, né? Ele tava na salinha do lado do palco esperando pra dar um abraço no Goodell. E aí ele decidiu não ficar pro segundo dia, recebeu a notícia, já tava em casa lá na festinha dele, fez a chamada de vídeo com o segundo pick do segundo dia. Tirando essa novelinha, o Will Levis também durante o draft, o evento inteiro... Mais algum destaque, mais alguma coisa que vale a menção ou não? Ticos, primeiro é mostrar como que a masculinidade é frágil, como que os homens não foram ensinados a lidar com emoções, né? O cara estava claramente frustrado, ele estava angustiado, ele estava sofrendo, porque é óbvio que passou pela cabeça dele, e se eu não for draftado? E o sujeito é incapaz de demonstrar qualquer sentimento. Ele tem que fazer aquela pose, não, tá tudo bem, tá tudo certo. O maior sonho da minha vida está se desmoronando na minha frente, em cadeia nacional, mas tá tudo certo. O problema é que eu tô ok aqui, tô tranquilo, tô sossegado. E achei patético, pra ser bem honesto, mais uma prova da masculinidade frágil, o cara não ficar pro segundo dia. Que foi meio, é? Não vou ser no primeiro round, não? Então também não fico aqui, então também eu vou voltar para casa. Não, eu ficaria lá, eu seria o primeiro a chegar. Chegar, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui pro segundo dia, porque eu vou ser draftado agora no segundo round. Tô aqui, ó, sentadão aqui para aparecer, tranquilo. E a última lição que isso tira. Milionário e bilionário não tem respeito pelo ser humano. Eu tenho certeza que teve dono de time que curtiu com a cara do Will Levis, de ver a carinha dele e não vai ser draftado. Sendo que o cara tava lá na mão com o poder para virar e falar assim, eu posso acabar com o sofrimento desse rapaz agora. Não me custa praticamente nada. É fazer uma ligação e falar assim, traga o garoto. Não. Vamos deixar para... Olha, Tico, eu aposto que nesse zap dos donos tem assim, aqui,
Vamos deixar ele só pro segundo round? Só para ver a carinha dele, round a round. Vamos deixar? Vamos. Não, aí, sabe aquele negócio do bullying? Você faz o bullying até uma etapa e de repente alguém fala assim, não, agora chega, agora tá bom, chega. Já abusamos muito, agora vamos draftar o cara. Para mim foi essa mesmíssima sensação. Cara, mas aí eu vou discordar de você justamente pelo fato de voltar no segundo round. Pô, o instinto de preservação do cara, depois de ficar tomando close na cara, sorrindo amarelo, ficando vermelho, o draft inteiro, 31 posições sem ser draftado, pra que ele ia voltar lá correndo o risco de passar mais um dia e outra? Na sexta-feira são 2 rounds, é o segundo e o terceiro. Sabendo que podiam, justamente o seu próprio argumento, sabendo que podiam estar os bilionários ali no chat, os donos de time de zoeira, aí ele ia ficar lá fazendo... Mas você tá lá para isso, Ticas. O bobo da corte dos bilionários. Você não, trabalhou a vida inteira para aquele momento. Você já sabia que isso era um risco. E outra, você tá em casa no momento de nervosismo, você está perto do seu próprio banheiro, da sua própria privada, isso é uma coisa inestimável. Isso aí eu concordo contigo. Você não tem que tirar aquele terno inteiro que tá lá, todo preparado pro primeiro dia do draft e tal. Não, você, tá no acesso fácil ali, já sabe o caminho, não precisa do GPS, não precisa perguntar para ninguém, e ninguém vai sentir sua falta, você tá só na chamada. Isso aí eu concordo 100% contigo. Poucas coisas são mais prazerosas do que ir no banheiro na sua própria casa. Pois é. Inclusive, então uma das vantagens do home office é exatamente essa. Exatamente essa. Eu vou passar esse pano aí pro nosso glorioso bebedor de café com maionese. Os últimos destaques, tá? Só pra gente encerrar esse nosso recapzinho do draft 2023. Foram 43 trocas realizadas entre times durante os 3 dias do draft. Recorde histórico. Então os GMs cada vez mais ousadia e alegria. 12 quarterbacks draftados até o 5º round. Outro recorde também. O total até o último round, são 7, foram 14 quarterbacks. O total não é um recorde, o recorde ainda é a turma de 2004 com 17. Mas 12 até o 5º round é o recorde da turma de 2023 também. E aí ficou aquela carinha de que os times agora todos estão naquela de tentar achar o seu próprio Brock Purdy. Como quem diz, vou gastar uma pique aqui lá da rabeira, uma pique de final do draft, vamos pro training camp, vai que esse moleque vira. Vai que tem um moleque aí que é invocado e a gente não tá sabendo avaliar por conta de vídeo, por conta da carreira dele no college. Você acha que tem influência ou não? O efeito Brock Purdy nesse tanto de quarterback draftado aí na rabeira, ô Magal? Tem influência, mas é do nível de inteligência de você ver a plaquinha lá na lotérica. Saiu aqui o ganhador da Mega Sena e você fala assim, vou jogar aqui porque tem mais chance. Não, amigo, ali é onde você tem menos chance de todas as lotéricas é de sair ali. Porque a probabilidade de sair 2 vezes o prêmio numa mesma lotérica é muito menor do que a probabilidade de sair um prêmio numa lotérica qualquer. Mas aí, não presta atenção na aula de matemática, deixa a tia Maria falando lá, dá nisso. Aí o cara que vai nessa, em vez de ir draftar um quarterback para tentar acertar um Brock Purdy, tinha que ir no Kyle Shanahan e tentar contratar o Kyle Shanahan. Entendeu? Porque, só para recapitular, Kyle Shanahan fez Kirk Cousins jogar bola no sistema dele em Washington. Fez Nick Mullins, CJ Beathard, Jimmy Garoppolo jogar bola no sistema dele em São Francisco. Teve outros aí também, tá? Que eu não vou lembrar porque passaram alguns, porque também lesiona, que é uma beleza, quarterback no sistema dele. Mas enfim, tá muito mais na conta do sistema, do ataque, do que do Brock Purdy. Não que o Brock Purdy seja um jogador desprezível, não. Deu a sorte de ser o Mr. Irrelevant e parar nos 49ers, e a junção de fatores fez com que ele tivesse uma ótima campanha quando o Trey Lance machucou, o Garoppolo machucou. Né? Primeiro Trey Lance, depois Garoppolo, depois Brock Purdy no ano passado. Agora, você achar que isso pode acontecer, assim, também, uma piquezinha aí de final de draft, vambora. Outra coisa que a gente falou na semana passada, na nossa prévia aqui, Magal, que também, não só no draft, mas após o draft, o Los Angeles Rams, que a gente comentou que tinha abraçado o full rebuild, fez, eu acho que 14 picks esse draft, a maioria para a rabeira lá também, e já contratou 20 e tantos undrafted free agents. Já tá com 38 jogadores no total, novatos, para testar aí nessa fase da off-season, para ver quem consegue aproveitar indo pro ano. Então, full rebuild mesmo. Comprovaram que estão no full rebuild. E tem que fazer mesmo, né? Não tem jeito. Certíssimo.
Vamos continuar falando de draft, mas agora vamos falar de treta. Bora pro Treta na TL. A treta é a seguinte, a gente comentou esse tanto de narrativa, esse tanto de fofoca, todo ano tem, mas esse ano parece que foi especial. Parece que foi demais. Notícia plantada, teste que os próprios times realizam, que o resultado deveria ser privado e vaza para algum jornalista esse resultado é divulgado. Então, rolou muita coisa de bastidor aí para tentar influenciar no resultado do draft. E aí o GM dos Colts, o Chris Ballard, deu uma entrevista com uma declaração forte, dizendo que se sentiu muito mal como que essas últimas semanas do draft transcorreram com toda essa fofocaiada que rolou aí, e que a galera, tentando, obviamente, atender aos próprios interesses, atender às segundas intenções, tá jogando com a vida de uma molecada que trabalhou uma vida inteira. Molecada que começa a brincar com a bola de futebol americano lá, molequinho, às vezes com o próprio pai treinando, que vai escalando a escadinha das categorias de base do futebol americano lá no ensino médio, no college, para poder se declarar para o draft com chance de ser draftado, de mudar a vida, e que tem que ficar respondendo pergunta de mentira, de coisa de polêmica que não existe, acaba que tira muito foco do que seria considerada a preparação normal, a preparação habitual para o cara se posicionar para o draft nesse período, já chegando aí na data do evento. E aí fica aquela dúvida. O Chris Ballard tem razão, claro. Isso sempre aconteceu, acho que esse ano foi um pouco além. E aí fica a dúvida, do jeito que o processo é, Magal, você acha que esse cenário tem como ser fiscalizado, tem como evitar esse vazamento de informações, tem como controlar a mídia fazendo esse papel de voz de agente ou de técnico, que sei lá, quer prejudicar a imagem de algum cara porque ele vai escolher lá no final do primeiro round e ele quer que esse cara caia para ele poder escolher. Não é porque ele não gosta do cara, é porque ele gosta. Só que na posição que ele tá, ele não vai conseguir escolher. E o agente também. O agente sabe que, de repente, o jogador dele é pior do que o outro. Aí ele começa a plantar notícia para falar mal do outro pro jogador dele ser escolhido antes. Você acha que tem como isso ser fiscalizado? Dá para melhorar? Ou é do jogo, não tem o que fazer? Eu acho muito difícil fiscalizar isso. Porque são muitas partes móveis para você controlar e tudo acaba envolvendo dinheiro. Esse é o problema. Oh, mas o contrato do cara... Não, cara, não estou falando do contrato do cara. O dinheiro que o cara gera, o dinheiro que está em jogo não é o contrato dele. O dinheiro que está em jogo é, se eu acerto o draft, eu pego um cara que é bom, que me gera venda de camisa, que me gera venda de ingresso para o estádio, que me gera marketing, que me gera tudo que eu quero, inclusive resultado, a preço de banana. Porque se não tivesse salary cap, igual no futebol, a gente já vê acontecer estilo Barcelona, Real Madrid da vida aí. Pega o maluco com dinheiro, sai comprando todo mundo que é bom e beleza. No caso da NFL, como tem essa questão do salary cap, o draft é um bom momento de você fazer um investimento baixo e ter um retorno alto. Então, no fim das contas, pô, vale a pena? Vale. Porque tem muito dinheiro em jogo. Vale na cabeça dos caras, não na minha. E no fim das contas, chicas, isso reflete um dos grandes males da humanidade hoje em dia, que é a falta de empatia. Porque a pessoa, o cara que faz isso, seja o agente, seja o jornalista, seja o influenciador, na bucha, o cara precisa fazer isso para viver? Não. A sua sobrevivência está dependendo disso? Não, não está. Porque o agente de jogador não é o cara que está lá ganhando $500 por mês e ele fala, não, se eu não conseguir assinar esse cara, eu vou perder minha casa com a hipoteca. Não é. Então, o que me mata é que, assim, não que se justificasse, mas nem precisa, o cara nem precisa fazer isso. Deixa o fluxo rolar, vai todo mundo continuar ganhando dinheiro, vai todo mundo continuar tendo o mesmo papel que tem, o agente vai ser agente, o influenciador vai ser influenciador, o jornalista vai ser o jornalista. Não precisa. Não precisa. Eu acho que você tira a magia do negócio, entendeu?
fazendo uma comparação meio esdrúxula aqui, você imagina, por exemplo, que tivesse uma forma de vazar os ganhadores do Oscar, por exemplo. Alguém que soubesse, alguém com a grana, e o cara vai lá e vaza. Cara, qual que é o ganho que você teria de vazar uma informação dessa antes, em comparação com o que você prejudica no evento? Não vale a pena. Então, assim, era muito melhor deixar rolar, cara, deixa rolar, sabe? Eu acho que podia, igual tem um monte de acordo entre cavaleiros aí, entre esse pessoal todo, que a gente nunca fica sabendo, faz um acordo desse tipo aí, é ter assim, ó, é um pouquinho só de empatia, de pensar o seguinte, a galera que tá entrando no draft é molecada, os caras ainda não entraram nessa roda viva de ser jogador famoso da NFL. Deixa os caras entrarem, depois que eles entrarem, vocês fazem a baixaria que você já faz com todo mundo. Deixa os caras entrar primeiro, entendeu? Um pouquinho só de empatia, cara, não custa nada. E aquela coisa, né? Não colocar o ganho financeiro, o sucesso profissional na frente da ética, do princípio, porque o que fica pra gente é isso, né? É aquela terra capitalista selvagem, onde um quer se dar bem independente do que precisa fazer para isso, a terra que fala que é baseada na meritocracia, quando na verdade a gente sabe que é baseada na influência. Então o cara que é mais influente, que lida melhor com a informação, que consegue usar a informação a seu favor, ele consegue ter mais êxito do que realmente o cara que tá ali sendo melhor avaliado tecnicamente do jeito que deveria ser. Então, tipo assim, eu achei que era tão do jogo que eu não imaginei ver um GM de um dos times envolvidos nessa trama inteira vir a público na entrevista dele coletiva pós-draft e ele não foi perguntado. Ele fez uma parte. Ele virou e falou assim: ó, fiquei muito chateado porque eu achei que essas últimas semanas foram horríveis em relação à mentirada, a galera plantando rumor, plantando notícia para poder prejudicar jogadores que não merecem que isso seja feito. Então, assim, vai desde o vazamento que a gente comentou na semana passada do tal teste cognitivo, que pode ser uma das coisas que ajude a avaliação, mas que não vai ser, né, a decisiva, não vai ser o determinante para escolha ou não de determinado jogador. Tanto que a gente viu, quando anuncia, o Houston faz a ligação para o CJ Stroud. O CJ Stroud, para mim, foi quem mais sofreu com esse negócio aí. E para mim, não é nem porque o agente do Will Levis ficou plantando para prejudicar, não, nem o do Richardson. Para mim é uma parada de que alguém queria muito o Stroud e tava lá para trás. Eu fiquei com essa sensação. E aí começou a tentar prejudicar o cara, a imagem do cara, para ele cair e poder draftar. Entre os dois cenários, eu apostaria nesse. Ele recebe a ligação do Texans antes do anúncio oficial. Ele senta sozinho na poltrona e ele começa a chorar, ele entra em prantos. Que ele não consegue, naqueles poucos minutos ali de intervalo entre a ligação do time avisando e o anúncio oficial, para ele ir no palco receber a camisa do Goodell, ele não consegue parar de chorar. Por quê? Porque esse moleque passou por uma pressão que já seria muito grande por conta da preparação, da escolha que vai mudar a vida. Ele passou por uma pressão injusta com o que ele apresentou durante todo esse período. Porque começaram a plantar que foi mal no teste, que ele não tem tomada de decisão rápida, isso tudo. Eu acho que ele foi o que mais sofreu. O Will Levis foi o contrário. A gente não sabe se ele foi usado justamente para ter o mesmo efeito, né? Valorizado demais. Opa, então eu vou valorizar o Will Levis, porque ele vai ser escolhido lá em cima. De repente, o CJ Stroud sobra para mim. Então, ele pode ter sido o efeito oposto. Super valorizado, além do que deveria, criou essa expectativa e gerou esse constrangimento dele passar o primeiro round inteiro na expectativa de ser draftado e não ser, e depois juntar a trouxinha dele e ir para casa para ser draftado no segundo round. Então, assim, realmente, dada a natureza do negócio, a natureza do esporte de maneira geral, muito difícil que isso seja fiscalizado de alguma forma, tenha alguma punição. Eu acho que mais provável que isso só piore mesmo e que a molecada já venha esperando mais, que vai ser alvo de fofoca, de calúnia, de difamação, e que no final, pelo menos a gente torce, né, que não prejudique ao ponto deles perderem uma oportunidade aí para mudar a própria vida. E nem dá pra dizer, Ticas, que isso vai acontecer até o dia que deu uma merda, porque no dia que deu uma merda, os caras vão abafar e vai continuar fazendo o que eles sempre fizeram. Vai esfriar um pouquinho e segue o jogo.
E também não pode usar esse lance de ser a oportunidade da vida da molecada, sonho da vida daquela molecada ali, não pode usar isso de muleta também para fugir de crítica, não. Foi o caso do Ran Carthon. O Ran Carthon é o novo GM dos Titans. Lembrando que ele entrou no lugar do John Robinson, que foi o cara que no draft do ano passado trocou o A.J. Brown para os Eagles. Então, imagina tudo que aconteceu com as duas franquias de lá para cá, né? O Ran Carthon, primeiro draft dele, no lugar do John Robinson, o cara que entregou o A.J. Brown de bandeja para os Eagles. E aí, começou o draft, e nada de wide receiver. Ano passado, eles draftaram, não o Ran Carthon, né, ainda o John Robinson, o Treylon Burks, justamente com a pick que veio dos Eagles, e o cara também não produziu, assim, pode até melhorar, pode evoluir, mas não produziu para justificar ser o wide receiver 1 garantido esse ano. E aí, primeira pick, primeiro round, nada de recebedor, aí draftou o Will Levis, quarterback, e aí foi pro offensive tackle, tight end, nada, foi draftar o wide receiver lá no 7º round. Aí a imprensa virou você aqui, você não tinha que priorizar mais recebedor não, dado, né, o histórico, tá precisando, é uma carência do time. Aí ele veio com esse papo, não, vocês não podem ficar falando isso, vocês estão menosprezando o sonho desses caras que a gente draftou. Não, não é isso, não é usar isso de muleta, né? A crítica, quando é justa, ela tem que ser feita independente de, porque aí o tight end foi draftado antes, vai se sentir menosprezado. Não, não é esse o ponto, né? O ponto é não usar de coisa falsa para prejudicar a avaliação de determinado jogador. Mas aí o Ran Carthon também foi espertão, né? Não vou responder isso não, porque vocês estão menosprezando o sonho dessa galera que eu draftei, mesmo o meu time precisando de recebedor, eu draftando um só lá no 7º round. Aí fica fácil, né? Aí é mole, né? Porque o cara poderia simplesmente dar a opinião dele. Pensa bem. Você acha que... Cara, eu acho que ele não vai render. Qual o problema? Pessoal, eu tenho direito de ter minha opinião, né? Eu vi o vídeo dele, eu tenho um histórico aqui, eu tenho minha experiência, eu acho que ele não vai render. Por isso que eu não vou draftar ele. Pronto. Muito melhor do que ficar, não, solta aqui a nota dele lá do teste que foi ruim. Entendeu? Você vai draftar ele lá em cima? Não vou. Por quê? Porque eu acho que tem outros caras melhores do que ele. O cara vai ficar puto. Paciência. É melhor ficar puto do que ser usado como peão num jogo de xadrez que você não tá nem sabendo. Exatamente. Então, bora fechar a nossa... Quando são 3 é trilogia. Quando são 2 é o quê? Dulogia? Ou uma biologia, talvez. Uma biologia, né? A prévia e o recap do draft 2023, sem o nosso especialista de college football. Pela primeira vez na história desse podcast, fizemos a prévia e o recap sem o nosso especialista. Então bora encerrar, porque aí a gente só vai falar de draft também agora no ano que vem. Bora pro TD ou Fumble. O Jim Irsay é aquele bilionário, bonachão, dono dos Colts, aquele cara que faz coleção de guitarras de músicos famosos, tem guitarra dos Beatles, é o cara que era tipo Castor de Andrade, chegava no treino dos Colts distribuindo nota de 100 pra galera, pros jogadores lá, na zoeira, fumando charuto. Esse é o Jim Irsay. Aí, a caminho do segundo dia, no segundo round do draft, ele decidiu perguntar via Twitter se a torcida achava uma boa ideia draftarem o Will Levis, mesmo depois de já terem draftado lá na pick número 4 o Anthony Richardson, reeditando o que seria uma versão sem pedigree do que foi a dupla Steve Young e Joe Montana lá no 49ers da década de 80. E ele fala isso no tweet. Que tal a gente fazer um esquema tipo Young e Montana e draftar o Will Levis também, mesmo já tendo Richardson lá? Até bilionário, dono de time, forçando engajamento de perguntinha, Magal. É TD ou Fumble? Tudo que envolve engajamento de perguntinha é automaticamente Fumble. Automaticamente Fumble. Não deveria, Ticas. Não deveria, mas eu vou dar uma ideia pro Jim Irsay, porque ele é bilionário, mas ele não é muito inteligente. Deixa eu dar uma dica, meu filho. Dica de ouro, hein? Hoje eu tô inspirado. Faz o seguinte. Vai lá no Twitter, manda o pessoal do seu time montar uma plataforma antes do próximo draft e fala assim, você, torcedor, você vai poder entrar aqui na plataforma, independente de ser draftado pelo Colts ou não. E você vai escolher aqui os 10 prospectos
que mais vão render para os times no próximo ano. Aí você vai lá, igual a casa de aposta, igual o site de aposta. Você vai lá, quem são os 10 mais? Fulano, Beltrano, 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 Beltrano. Beleza. Você pega, quando chegar no final do ano, você pega os caras que acertaram. Os caras acertaram, beleza, beleza. Para esses caras que acertaram, você faz um evento especial, junta os caras numa sala, no dia do draft, e fala assim, ó, a escolha da quarta rodada, vocês vão escolher. E vai ser tudo televisionado. Os 5 malucos aqui na sala, vamos lá, ó, tempo no relógio. Se vira vocês aí, vamos lá. Não, traz o fulano, traz... Cara, isso ia ser muito mais maneiro, isso ia dar muito mais engajamento do que você vir um velho que não deve nem mexer no celular direito, deve ser a assessoria de imprensa que mexe, e lá, e aí, pessoal, e aí, galerinha do Twitter? Ficou parecendo aquele meme do Steve Buscemi com roupinha de skatista. Ele fala, hello, fellow kids. E aí, amigos jovens? Para mim foi toda essa impressão. Tá? Então, Fumble Junior Say, fica essa ideia de graça para você aí. Tá? Tranquilo, tem muito mais de onde veio essa. Eu queria muito da TD. Porque o Jim Irsay é esse cara. Ele não tem muito filtro, não. Ele vai e contrata o parça, que era center do time, para virar técnico do nada. O cara é comentarista, não, vem cá. Você é o novo técnico do time, você que vai conduzir até o final. Ele é esse cara. Né? Distribui nota de 100 lá no treino. E tuita os trem de qualquer jeito. Então, eu simpatizo um pouco por ele ser um dono diferente. Ele é meio fora da caixinha. Ele faz as doideiras. Mas eu não consigo dar TD. Eu vou ter que dar fumble por 2 motivos. Primeiro, engajamento de perguntinha, meu amigo. Eu sou o maior crítico de engajamento de perguntinha da história desse país. Eu não tenho como dar TD para engajamento de perguntinha. E segundo, se a gente está falando da galera usando a influência para tentar mudar, mexer com as peças do jogo, mexer com a avaliação dos jogadores, por motivos errados, por conta de segunda intenção. Como que o cara me faz isso? Depois de draftar o Richardson, indo para o segundo dia do draft, e acha que isso não vai ter um impacto na galera dos outros times que está pensando na ordem do draft. Eu não sei, eu vi uma galera conjecturando que ele pode ter feito isso justamente para evitar que os Titans draftassem, tipo assim, ou que os Titans tivessem justamente que fazer uma troca. Acabou que eles fizeram, eles subiram no segundo round para pegar o Levis. Mas assim, eu acho que também ao mesmo tempo ele não é levado a sério ao ponto de alguém que tá no dia a dia do scout virar e falar assim, vou trocar para subir para pegar o Levis antes que o Jim Irsay pegue o segundo quarterback em 2 rounds. Eu acho que não chega nesse ponto. Então eu vou dar fumble por esses 2 motivos, tanto por influenciar, né, no resultado de maneira errada. Esse tipo de influência eu acho que não é boa pro processo em si, e obviamente pro engajamento de perguntinha fumble. Mas essas doideiras do Jim Irsay, eu confesso que me pega um pouquinho. Ele ser meio doideira, eu gosto. Torcedor dos Bengals, Phil Arman, foi escolhido para anunciar a escolha do 4º round do time ao vivo no palco do evento organizado em Kansas City. Então cada time fez uma campanha, tem lá o super fã, o torcedor, que ia ter direito de anunciar uma pick. O Phil Arman foi o escolhido para anunciar a pick dos Bengals. Porém, depois de assumir o microfone, agradecer pela oportunidade, e antes de fazer o anúncio oficial da pick, o cara mandou um cara ou coroa fake trollando o fato da liga ter definido que essa seria a forma de decidir a casa do confronto entre Ravens e Bengals no wild card após o cancelamento do jogo dos Bengals contra os Bills, o jogo óbvio do incidente do Damar Hamlin no ano passado. E, caso os Ravens ganhassem os 2 confrontos contra o Cincinnati, mesmo com o Cincinnati tendo a melhor campanha no índice de vitórias, o confronto do wild card entre os 2 times seria decidido, a casa seria decidida num cara ou coroa. Aí fica a pergunta, ser convidado para uma festa top e na primeira oportunidade trollar o anfitrião, é TD ou fumble? Mas eu pensei em dar fumble, porque eu não botei no lugar do anfitrião, mas eu lembrei que o anfitrião é o Roger Goodell, então eu quero mais que ele se lasque. Então por isso eu vou dar TD. Todo mundo que for convidado tem que dar um jeito de fazer alguma trollada. Todo mundo. É uma obrigação moral que você tem. Você foi convidado para anunciar a escolha do draft, você tem que dar alguma alfinetada em alguém. O palco é seu, o microfone é seu, tá todo mundo te olhando, cara. Você não pode deixar passar uma oportunidade dessa. Olha que
parte envolvida aí nessa treta do cara coroa é meu time, hein? Mas eu vou dar TD, não tem como. E o famoso não falou mentira. Falou mentira? Não, essa questão do cara. Tudo bem que o torcedor aí tá guardando esse ranço também tem bastante tempo, né? Vamos falar que já tá no draft, já é temporada nova, a vida já seguiu. Mas realmente, a trolladinha, ele tirando a moedinha, fazendo um cara coroa ali, aí ele ainda deu uma zoada, assim, ele falou: ó, deu cara. Isso significa que todo mundo da FC vai ter que passar por Cincinnati se quiser chegar no Super Bowl. E Rudei, pô, foi maneiro, vai. Vou dar TD pra ele também, mesmo sendo meu rival. TD pro superfã cara de pau, deu a trolladinha na NFL no palco do draft 2023. TD pro Phil Armin. Nossa, Vanessa dos Santos na área, hein? Boa noite, querida. O Kyle Shanahan não só draftou um kicker no terceiro round, que causou espanto geral, kicker não é comum ser draftado tão alto, né? Agora, nos nossos fantasies tem essas doideiras, né? Primeiro round tem gente lá draftando no Justin Tucker. Mas, enfim. Galera ficou espantada, pô, kicker no terceiro round? Mas reza a lenda que esse moleque é bom, que esse moleque é bom. Aí tá, o Kyle Shanahan foi lá, escolheu, fez aquela ligação protocolar, aquela que anuncia, né, que vai ser, que o cara vai ser escolhido, tal, para dar as boas-vindas. O Jake Moody é o nome do cidadão, o novo kicker dos 49ers. E aí, o Kyle Shanahan decidiu, na ligação de boas-vindas, falar pro Jake Moody, que é para ele ter noção do quanto ele é estimado, porque os 49ers deixaram de draftar um running back para o escolherem com a pick número 99 no terceiro round. Então, boas-vindas, já largando a pressão, no momento mais feliz da vida do jovem jogador. É TD ou fumble? É fumble. Você não pode fazer assédio com o cara antes dele ser contratado. Pelo menos contrata ele primeiro. Depois que ele tá com a carteirinha assinada, aí você cobra meta, manda o cara fazer flexão, manda o cara ficar até tarde. Deixa pra trollar ele depois que ele for contratado, antes não. Então, um pouquinho assim de respeito só. Um pouquinho, uma migalha. Cara, esse fumble ele tem que ser distribuído lá no 49ers, porque é fumble pro Kyle Shanahan fazendo a brincadeirinha, ou falando sério, né, ele deu aquela na brincadeira, na zoeira. Mas, pô, não se faz isso na hora que o cara tá tendo praticamente ali o primeiro contato oficial depois de ser escolhido. Fumble, pra galera do social media do 49ers que achou que era uma boa ideia gravar a ligação, eles fazem, né? Eles gravam e divulgam essas ligações. E divulgar como se fosse assim, beleza, uma coisa engraçada, coisa maneira. Porra, imagina o peso nas costas desse kicker, substituindo aí Rob Gold, um dos caras aí que fez fama com a carreira super longeva na liga. Aí chega o Jake Moody lá e o cartão de boas-vindas dele nos 49ers é esse. Pô, fumble, né? Um pouquinho de bom senso, um pouquinho de empatia, deixa o moleque curtir. Aí quando você encontrar o cara a primeira vez, você, ó, meu amigo, beleza? Aproveitou, né? Seja bem-vindo. O negócio agora é trabalho. Deixamos de escolher um running back e você é o cara. Beleza. Mas na ligação, cara, de parabéns, pô, fumble geral. Importante destacar aqui, Ticas, deixa eu contar um caos aqui, real. Tá? Uma vez o Caio Santos foi fazer uma palestra lá em Brasília, e eu fui lá. Inclusive, eu peguei o autógrafo dele lá, eu tenho fotinho com ele para comprovar. Tá? Eu estive lá. E aí ele falou o seguinte, ele falou assim, cara, a galera não sabe a pressão que é em cima dos kickers. Ele falou assim, salvo um ou outro, não tem essa assim de que, não, o kicker chuta bem, o pessoal gosta dele, ele tá garantido. Ele falou assim, não é, cara, é semana a semana. Quando ele tava lá na época do Kansas City Chiefs, ele falou que aconteceu assim de ele vir bem 3, 4 semanas, bem e tal, uma semana ele vai mal, cara, na próxima reunião de vídeo já foi assim, olha só, se você não melhorar, você tá fora. Assim, é meio assim, se dando o seu histórico, que vale semana a semana. Então, os caras já têm muita pressão, o cara sabe que vai ter pressão. E vamos combinar, né? Os outros jogadores recebem segunda chance direta aí, né? Tem jogador que está recebendo 18ª chance. Kicker, quantos kickers vocês conhecem aí que recebem terceira chance? O cara vai para um time e sai, de vez em quando um segundo pega, não passa disso aí, cara. Não passa disso aí. É muito difícil. É muito descartável. Kicker é muito descartável, cara. É sacanagem fazer isso aí. E aí mais um motivo, né, para não aumentar essa pressão logo de cara, pô. Deixa o menino jogar.
Deixa os garotos brincar. E pra gente encerrar, provavelmente todo mundo viu esse videozinho. O cara, o jogador, é personagem da nossa prévia do episódio passado. O running back Deuce Vaughn, do alto dos seus 1,65 m e 80 kg, foi draftado no 6º round pelos Dallas Cowboys. Ou seja, ficou ali naquela previsão dele, 5º, 6º round, que a gente comentou semana passada. Parecia tudo normal. Aí veio o vídeo, que todo mundo praticamente já viu, que fez a gente descobrir que o pai do Deuce Vaughn, vejam só, trabalha como scout, o famoso olheiro, justamente onde? Exatamente, no próprio Dallas Cowboys. E aí, em mais uma demonstração aí de talvez falta de bom senso, será? O tal vídeo foi divulgado e promovido como uma cena emocionante, uma história bonita do pai draftando o próprio filho. Conto de fadas ou nepotismo escancarado, TD ou fumble? Ticas, vou citar aqui um dos grandes memes da cultura brasileira. Quem não viu, veja. Não vou citar literalmente, não, tá? Vou parafrasear. Se o meu pai me deu um emprego e ele tem uma empresa e ele me contratou, é porque eu mereço. Eu mereço. Não tenho culpa se o pai de vocês não tem emprego para dar para vocês. Cara, isso foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi. Jogar nepotismo como historinha emocionante, cara. Tinha. Aí tá vendo? Aí eu falo, e o pessoal fala que eu tenho ranço. Tinha que ser aonde? Aonde? No Dallas Cowboys, gente. Essa franquia acabou. Esse não é de hoje. Esse negócio de America's Team, isso é uma falácia. Uma enganação, isso é uma pantomima, isso é um sonho de uma noite de verão. Esse time acabou. Dallas Cowboys acabou. A cultura do Dallas Cowboys acabou. Os caras não têm vergonha de mais nada. É uma instituição falida, regida por um velho maluco. Como, cara, que alguém topa? Como é que alguém, cara, dá o ok nisso? Como é que alguém que está sendo pago e bem pago para ser o social media do time olha para isso assim e fala assim: putz, bela postagem. Não, cara. Não tem um ser humano com bom senso para virar e falar assim: gente, um cara na reunião para levantar a mão assim. Alguém tem uma dúvida, alguém discorda, o cara levantar a mão assim: eu aqui, só um pequeno comentário aqui. Vocês não acham que vai soar meio como nepotismo? O cara ser draftado no time onde o pai dele é o scout? Só jogando aqui na mesa para ver o que vocês acham. Só jogando. Cara, desculpa. Não tenho o que falar dessa franquia Dallas Cowboys. Olha, decadente. Vergonha. Eu vou dar fumble também, com um certo peso no coração, porque deu pra ver que o pai realmente estava emocionado ali. Fez a ligação chorando, então o moleque também ficou muito feliz. Mas, cara, eu vou dar fumble, não tem como. Como que essa análise vai ser objetiva e imparcial? É claro, o scout não decide sozinho, eu entendo isso. É uma comissão, tem um chefe de scouts, tem um general manager, tem um técnico e tem um dono que mete o B dele em todas as picks do time. Porque o Jerry Jones, se ele não aprovar, não tem equipe de scout que vai escolher contra a vontade dele. Então, ele autorizou isso aí. Né? Ele também ligou, aproveitou a ligação, falou com o moleque ali, parecia que estava emocionado também. Eu entendo tudo isso. E aí, nessa, ô Magal, a gente tá remando contra a maré. Porque os comentários em todos os lugares, eu não vi ninguém, tirando os nossos grupos de apoiadores maravilhosos, o NFL, etc., diretoria, o grupo do Play Call Podcast, que eu vi alguém meio que, né, opa, tem coisa errada aí, não é estranho isso não? O próprio pai, né, scout e o filho draftado, tirando nesses nossos grupos, de resto, a reação da galera foi extremamente positiva. Só o conto de fada, a história bonita e a emoção do momento. Eu achei estranho, eu acho que não tem como essa análise ser imparcial, e mesmo se ela fosse,
sabendo que poderia dar essa impressão mínima que fosse de nepotismo, eu não tomaria essa decisão, porque fica estranho, né? Fica esquisito. Então, para mim, é fumble, mas eu entendo que nessa nós estamos remando contra a maré, Magal. E olha só, fechamos um TD ou fumble pela primeira vez, eu acho, entre nós dois, que sem avaliar quando tem os 3, em que concordamos nas 4 escolhas. Então, além de um draft histórico, também temos um episódio histórico nesse NFL, etc. Olha aí. Dificilmente vai se repetir. Dificilmente. E nisso a Vanessa pergunta aqui no chat, cadê o Oli? A gente também gostaria de saber, Vanessa. A gente também não tá sabendo, mas deve estar tudo bem. Semana que vem ele deve voltar. Vamos ver. Magal, encerrada a nossa biologia do draft 2023. Agora não precisaremos mais falar de prospectos. E, além disso, não precisaremos mais falar de novela de negociação de Lamar com Ravens, de novela de troca de Aaron Rodgers para os Jets. Defina o alívio para seguirmos a nossa temporada a partir de semana que vem. Cara, olha, faltam-me palavras para definir o quão aliviado eu estou, porque vocês não entendem, talvez, não tenham a dimensão do quanto eu detesto o draft. Eu acho uma coisa absolutamente sem o menor sentido. O evento que se faz. Para mim, hoje o pessoal estava comentando aí, falando mal bastante do sorteio da Copa do Brasil, né? Gente, daí o draft é daí para baixo. Vamos combinar. O draft é daí para baixo. Eu realmente não sei. Eu entendo que a NFL quer eventalizar, sei lá. Quer transformar em evento tudo que é possível. Vamos fazer um evento bom então, né? Fazer um eventinho melhor, porque vamos combinar. Cara, primeira rodada da Valar. Olha, quem que fica na frente da TV para ver a escolha 182? Cara, para. Eu acho que precisa ser repensado isso aí. Inclusive, me coloca aqui à disposição. Fazer um freela, ajudar um brainstorming, né? Ajudar a fazer a gente faz um squad, chama uma call para fazer um brainstorming, para gerar novos insights sobre o draft. Por que não, né? Estamos aí. Por que não? Lembrando que aqui, né, Ticas, o NFL, etc., tem essa qualidade, né? Nós não somos um podcast que busca essa popularização barata, né? Esses cliques fáceis. Nós somos um podcast bistrô, entendeu? Aqui é pratinho bem feito, é comida bem servida, é pouca mesa. Mas não deu pedra, tava cheio. Azar, paciência, vem, volta amanhã. Aqui é pouca mesa, ambientezinho, pratinho maneiro, o chefe vem na mesa com pimenta, entendeu? Não é churrascaria rodízio, igual esses outros podcasts tem por aí, não. Que te serve qualquer porcaria, vem com cupim na tua mesa, vem querer te enfiar macarrão e batata frita, entendeu? Aqui não. E outros 500, aqui é outra conversa. Podcast bistrô. Que conceito, cara, que conceito. Mais um, show de bola pra você. Hoje eu tô inspirado. Talvez seja efeito dos medicamentos. Pode ser. E falando aí na mesa, vou me despedir, deixando abraço, obviamente, para os nossos apoiadores. Mais uma vez, marcaram presença maciça aqui no chat da nossa gravação. Muito obrigado. Se você quiser fazer parte desse seleto grupo maravilhoso, apoia.se/NFL, etc. e ajude este projeto a continuar sendo esse podcast bistrô que o Magal comentou, indo de vento e popa. Mandar um abraço também para o nosso Anderson Brown, que continua compartilhando sempre, dando moral pra gente nos outros grupos, comentando do nosso podcast no grupo de podcast da concorrência, tá? Isso aí não é fácil não, rapaz. Valeu, Anderson. E um abraço também pro Robson Cássio, que fez um comentário muito legal no YouTube, na live da nossa última gravação, e deixou o nosso coração repleto de alegria. A gente agradece muito a moral, beleza? Semana que vem a gente volta então com esse podcast bistrô. Ai, meu Deus. Servindo bem para servir sempre. Servindo bem para servir sempre. Um abraço e até semana que vem. Valeu.